Fala pessoal, estamos aí para o segundo vídeo da minha série documentando a minha evolução. Eu espero que esteja focando aqui certinho. Como vocês podem ver, estamos aqui em um novo cenário e tem a ver com o que eu vou falar hoje, tá? Eu quero falar sobre perfeccionismo. Como o perfeccionismo pode me atrapalhar na evolução, né? Pode atrapalhar nessa minha evolução, documentando a minha evolução. Então, como o perfeccionismo pode me atrapalhar? E o primeiro ponto já é agora. Eu voltaria a esse vídeo e começaria novamente porque eu me embolei todo e falei tudo meio que errado aqui. Vou ligar o ar aqui, né? Porque começa a gravar, me bate um calor, acho que é nervosismo. Enfim, quero falar sobre isso por quê? Porque esse é um ponto que me pega e eu acredito que pega muito de vocês aí. O perfeccionismo ele pode nos atrapalhar em diversas áreas da nossa vida. Querendo gravar aqui um conteúdo, querendo gravar um story, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, em qualquer coisa que a gente vai fazer, numa receita de bolo que a gente vai fazer, o perfeccionismo pode nos atrapalhar. Em contrapartida, ele também pode ajudar. Então eu também vou falar alguns pontos positivos relacionados a isso. Estou aqui com a minha colinha novamente, porque eu ainda estou criando habilidade nisso aqui que eu estou fazendo. Beleza? Então já vou começar logo com o primeiro ponto. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto que o anterior. Me empolguei um pouquinho no anterior e já é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Tentar ser um pouco mais objetivo, fazer uns vídeos um pouco mais curtos, porque eu sei que hoje em dia a garotada aí não assiste um vídeo de mais de 15, 20 minutos. Na verdade, achar alguém que assiste um vídeo de 15, 20 minutos já é algo muito difícil. Tô olhando aqui porque eu acho que tá desfocando bastante, né? À medida que eu vou movimentando a mão. Então vou tentar não movimentar muito a mão. Na verdade, deixa eu dar uma ajustada aqui. Bom, eu acho que agora vai ficar um pouco melhor. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto relacionado ao perfeccionismo que pode me atrapalhar é a questão da paralisação. O que seria isso? Tudo que eu vou fazer, que eu fico pensando, poxa, eu poderia fazer isso melhor, poderia ajustar isso aqui, poderia mexer naquilo. Todos os pontos mínimos que eu quero ajustar antes de começar, isso me paralisa, porque no final das contas, passa o tempo, eu perco a hora, eu não tenho mais tempo, eu já estou cansado, já estou nervoso, estressado, e me causou uma paralisação, porque eu não saí do lugar. Olhando os detalhes, a luz, o quadro, a planta, e isso, aquilo, eu começo a fala errado, volto. Então, o perfeccionismo, para mim, ele me paralisa. E isso é algo que eu tenho lutado contra, sabe? É algo que eu tenho buscado melhorar e parar de olhar para isso. Por exemplo, um story no Instagram. Posta e sai fora. Se a gente for ficar analisando, nossa, eu falei de tal forma, mas eu gesticulei assim, era pra eu falar assim e eu falei assado, sabe? Então a gente fica analisando muito o que poderia melhorar e sempre vai ter o que melhorar. Então o ponto é, não fica olhando para essas coisas, não fica deixando ele te paralisar a ponto de você realmente não fazer, a ponto de você apagar. A minha esposa é uma que ela posta um story e ela começa a analisar, ela apaga. Então, olha como paralisa a gente. Eu não sou de apagar, mas eu sou de ficar observando. E agora, eu tenho melhorado nisso, eu já faço. Eu não fico paralisado mais. Então, o primeiro ponto é esse, é brigar contra essa paralisação, certo? A segunda coisa relacionada ao perfeccionismo é a questão da autocrítica após ter feito, sabe? E como aprender com isso? Fiz um trabalho, poderia ter feito melhor. Analisei e vi que eu poderia ter ajustado tudo mais. Ok, isso é válido desde que a gente use isso para acrescentar no próximo projeto, sabe? Essa autocrítica, ela serve para a gente aprender. E como que a gente aprende com isso? Analisando os pontos, sem sofrer com isso. Como você melhorar no próximo, sem sofrer com o que já foi feito. Por exemplo, meu vídeo. Eu assisto o primeiro vídeo, tem um monte de coisa que eu mudaria, um monte de coisa que eu ajustaria, da mesma forma que esse também vai ter. Agora, eu não posso deixar isso virar um sofrimento, ou virar o primeiro ponto, que é a paralisação. Nossa, meu vídeo ficou muito ruim, eu não vou fazer isso mais. Entendeu? Então, essa é a briga. Brigar contra essa autocrítica
e usar essa autocrítica para poder aprender, para poder progredir, porque o foco aqui é isso, é documentar a evolução. Então se eu ficar esperando já tá perfeito, não tem como, porque primeiro que eu nunca vou ficar, segundo que não vai ter evolução, porque eu estou evoluindo nos bastidores e não estou postando aqui. Então o objetivo é justamente mostrar esses pontos negativos e como aprender com esse, certo? Também quero falar sobre comparação com quem já fez. A gente faz uma coisa que a gente olha e fala assim, raramente, né? Pô, isso aqui ficou muito bom. Isso aqui ficou do caralho. E aí a gente vê uma pessoa que já trabalha nisso há muito tempo, vamos botar aqui para o YouTube, trazer aqui para a realidade. Aí eu pego e vejo um cara que já tem 10 anos de YouTube, 5 anos de YouTube, grava aqui com total desenvoltura, fala numa boa, desenrolado, sabe muito, tem muita bagagem. Eu vejo o vídeo dele, automaticamente o meu se torna uma bosta. O meu que já não está muito bom se torna uma bosta. E eu não estou falando isso me depreciando, não, é uma realidade. Essa comparação com quem já está no mercado há muito tempo, eu estou trazendo para esse mundo aqui do YouTube, mas é para tudo na vida. Eu sou arquiteto, como eu já falei, eu faço um projeto, pô, funcionou legal, o cliente adorou, tá tudo dentro das normas, tudo ok. Aí eu vejo um arquiteto de 30 anos de história, que tem várias ideias maneiras e às vezes um estilo completamente diferente do meu, eu vou lá e menosprezo o meu. Então a gente tem que acabar com isso. Eu estou falando por mim, mas eu acho que serve para você também nos seus negócios, inclusive se você tem o objetivo de entrar nas redes sociais. Esse é um ponto assim crucial que a gente tem que eliminar. Tirar essa comparação, principalmente com quem já faz há muito tempo. A nossa comparação, ela tem que existir como inspiração. Caramba, o vídeo daquele cara é muito bom. Eu quero ficar bom. Eu quero ficar tão bom quanto ele. Ponto. Agora, poxa, eu nunca vou chegar naquele patamar. Poxa, aquele cara, pô, ele dá de 10 a 0 em mim. Isso aí só te joga para baixo e trava a sua evolução. E outra parte da comparação é: se compare com você mesmo de ontem. Então, postei um vídeo ontem, postar um vídeo hoje, vou postar um amanhã. Daqui 10 dias eu pego o meu vídeo e olho lá o primeiro. Aí eu faço essa comparação. Poxa, eu melhorei nisso. Pô, isso aqui eu não ajustei ainda, eu preciso melhorar. Pô, isso aqui tá ficando legal. Então, essa comparação, ela é super válida, porque você analisa a sua evolução, certo? Então, é isso, sobre essa questão de comparação, tá? Outro ponto do perfeccionismo, tem a ver com perfeccionismo, é a desconexão com o propósito. O que seria isso na minha visão? Quando a gente começa a se sabotar demais, querendo ajustar aqui, ajustar ali, fazer de tal forma, mudar isso, mudar aquilo, a gente demora muito para fazer e acaba fazendo algo que não é realmente o que a gente queria, que não é realmente quem a gente é, porque a gente está se ajustando de acordo com o que a gente viu, de acordo com quem a gente está comparando. Então a gente está criando uma desconexão com o objetivo, uma desconexão de quem somos. Então, esse ponto, cara, ele assim, é uma coisa que acontece muito, acontece com todo mundo, só que muita gente simplesmente não percebe porque não para analisar isso. A gente perde a nossa real identidade. Eu até falei sobre isso no vídeo anterior. Eu quero ser eu mesmo. Eu vou usar outras pessoas, outros vídeos como inspiração, com certeza, como estudo, ter aquele olhar analítico, ter aquela crítica, como inspiração e crescimento. Agora, na hora de fazer, eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que mesmo que você copie alguém, você nunca vai conseguir realmente fazer igual aquela pessoa, porque aquela pessoa é aquela pessoa. Eu sou eu. E eu só existe um. Então, da forma que eu fizer, que eu falar, que eu ajustar, só vai ter eu. Mas, de qualquer forma, se eu ficar tentando imitar trejeitos, forma de falar, cenário e por aí vai, eu perco completamente a conexão com quem eu sou e com o que eu quero entregar. E isso está dentro do perfeccionismo, certo? Então, elimina isso da sua vida, beleza? E dentro do perfeccionismo também vem a carga emocional, porque de tanto se comparar, de tanto querer ajustar, de tanto querer ficar perfeito, isso traz um peso muito grande, porque a gente não vai ser
Sempre vai ter algo a melhorar. Daqui 5 anos, na hora que eu tiver com meus vídeos já estourado, cenáriozão lindo, maravilhoso e falando com desenvoltura, eu vou assistir e vou falar, caramba, eu mudaria isso. Porque a gente sempre muda, porque na verdade, nós como seres humanos, a gente está sempre em mudança, está sempre em evolução. Tô olhando que esse microfone tá ligado. Então, o Tyrone de hoje, ele simplesmente não é o Tyrone de amanhã. Eu li isso num livro, tá até lá dentro, é O Ato Criativo, que ele fala que uma água que passa no rio hoje não é a mesma que passa no rio amanhã. É isso? Não. eu vou pegar qual frase que é e vou botar na descrição. Mas o que quer dizer é, uma água passou no rio, aquele rio não é o mesmo. É basicamente isso. O rio de hoje não é o mesmo rio de amanhã, porque a água que passou é outra, a água está correndo, a água está indo embora. Então nós somos assim, eu estou lendo, estou estudando, estou buscando, estou evoluindo. Então o Tyrone de hoje não é o Tyrone de amanhã, que não vai ser o Tyrone de depois de amanhã. Então a gente está sempre mudando, então sempre vai ter coisa a mudar. E se a gente ficar sempre apegado ao que eu mudaria, ao que eu ajustaria, a gente sempre vai ter uma carga emocional muito grande, vai ter sempre uma tristeza pensando, putz, não fiz do jeito que eu queria, putz, eu mudaria isso aqui. Então, a gente precisa focar em fazer o nosso melhor naquele momento, fazer o nosso melhor naquele dia. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente sente um alívio, uma sensação de dever cumprido. Fiz o meu melhor hoje. Se amanhã eu olhar e ver que eu poderia melhorar, eu melhoro para o próximo vídeo, eu melhoro para o próximo trabalho. Agora, para o que eu já fiz, não tem como eu reclamar nem ficar chorando, certo? É isso, e esses são os pontos negativos do perfeccionismo. Porém, como tudo na nossa vida, também tem um ponto positivo, depende do nosso olhar. E eu anotei 3 pontos positivos só. Um dos pontos é um cuidado melhor. Quando a gente tem esse perfeccionismo enraizado na gente, eu acho que todo mundo tem isso, a gente acaba cuidando melhor, tendo um cuidado melhor do que a gente faz. Porque a gente tem tanto medo dessa autocrítica, a gente tem tanto medo de errar, tanto medo de fazer diferente do que a gente planejou, que a gente acaba tendo mais cuidado. Isso pode ser bom e também pode ser ruim. O lado bom, que é o que eu estou trazendo aqui, é que a gente vai fazer com mais capricho, a gente vai fazer com mais atenção. Agora isso também pode acabar tirando o seu foco. Você fica tão travado, querendo ajustar, querendo acertar, tomando cuidado com os erros, que acaba errando. Isso acontece muito. Então a gente realmente tem um cuidado melhor no que vai fazer, só que a gente tem que tomar cuidado com isso para não nos atrapalhar ou nos travar, certo? Dentro até desse cuidado melhor, eu notei aqui atenção aos detalhes. Então esse perfeccionismo ele ajuda a gente, deixa eu ajustar a luz aqui, deixar ela certinha, o foco tá me pegando? Beleza, deixa eu ajustar aqui o cenário, o microfone tá ok, então acaba que a gente tem essa atenção aos detalhes. A gente não simplesmente senta, dá play ali de qualquer jeito e faz, entendeu? Então, olhando pelo lado positivo, né, essa atenção aos detalhes, ela é boa, agora ela não pode ultrapassar a linha da trava, a barreira da paralisação. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tá aqui a atenção, tá aqui a paralisação. E tem uma linha no meio. A gente tem que focar nos detalhes, na atenção, para a gente poder fazer o nosso melhor, só que a gente não pode passar dessa linha que vai nos levar à paralisação, tomando tanto cuidado com tudo que acaba não fazendo. Beleza? E o terceiro ponto positivo que eu vejo nessa parte do perfeccionismo é sair do conforto, sair da famosa zona de conforto. Por quê? Porque a gente quer melhorar, a gente quer fazer melhor, a gente quer ajustar, a gente quer trabalhar melhor em um ponto que a gente observou que poderia ter feito mais, que poderia ter ido além, que poderia ter tido um pouco mais de atenção. Então acaba tirando a gente da nossa zona de conforto. Cenário está montado, luz está ok, dei play e gravei. Agora, o que eu posso fazer para melhorar? Aonde eu posso trabalhar melhor? Aonde eu posso botar um pouco mais de atenção? Aonde eu posso fazer algum ajuste? Isso acaba tirando a gente da zona de conforto. Poxa, eu preciso melhorar muito a minha fala, preciso melhorar a minha comunicação. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso assistir vídeo? Eu preciso acompanhar umas pessoas que são boas de oratória? Eu preciso estudar? Eu preciso ler? O que eu preciso fazer?
Então acaba que tira a gente da nossa zona de conforto. Então assim, eu acho que tudo tem seus pontos positivos e pontos negativos. E cabe a gente ter essa análise da situação em si e também fazer essa autoanálise para poder ver aonde a gente pode se movimentar, onde a gente pode mexer para poder fazer ajuste e chegar no ideal que a gente imagina para aquele momento. Lembrando, vou até reforçar isso, o ideal que a gente imagina para esse momento, para agora, para hoje. Qual é o ideal? O ideal é esse aqui, ó, gravar esse vídeo, falar aqui os pontos que eu anotei, o cenário aqui está dessa forma que eu planejei, ok, perfeito, porque amanhã eu vou olhar isso daqui e vou ver pontos de melhoria, só que eu não tenho que pensar nisso agora, eu tenho que pensar que hoje eu estou fazendo o meu melhor, que hoje o ideal para hoje é esse daqui, beleza? Pessoal, então espero que dentro desses pontos do perfeccionismo, os pontos negativos e os pontos positivos, você possa trazer para a sua realidade e ver aonde você pode aplicar algo disso que eu falei, onde você pode ter um pouco mais de atenção em alguma coisa disso que eu falei. Eu tenho certeza que todo mundo sofre com perfeccionismo, todo mundo sofre com perfeccionismo. Então, assim, um pouco mais de atenção, um pouco mais de reflexão a respeito desses pontos pode te ajudar a melhorar, pode te ajudar a destravar, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja na sua intenção também de vir aqui para as redes sociais, para o YouTube, para o Instagram. Esquece o perfeccionismo, esquece o lado ruim dele, pensa no lado bom e faz uma análise da situação como todo e uma autoanálise. Faz o seu melhor que você consegue naquele dia, naquele momento, e a progressão vem com o tempo, certo? Esse foi mais um episódio de Documentando a Minha Evolução. Deixa aí seu comentário, o que você tirou de insight desse vídeo, o que você acha que eu posso melhorar, ou o que você acha que eu posso falar ou mostrar aqui. Depois eu vou fazer um tour aqui pelo escritório para vocês verem. E é isso, pessoal. Me siga no Instagram, @TaironeLima, e até o próximo vídeo.